Senhor meu Deus e Pai querido, Pai maravilhoso, louvado seja hoje, amanhã e para todos sempre, meu Pai. Não há outro Deus além de Ti que criou os céus, a terra e os mares. Tu és tremendo, nada e nem ninguém pode prevalecer contra Ti. Derrama sobre a nossa vida da Sua maravilhosa presença. Sim, nos enche com Teu Espírito Santo. Queremos ser envolvidos com o Seu amor leal, meu Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida, da nossa alma, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões, meu Pai. Dá-nos um coração e um espírito novo, meu Deus. Santifica a nossa mente, corpo, alma e espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Ó, meu Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança. Alcança esse meu irmão, alcança essa minha irmã que precisa de curas, milagres de portas abertas, prosperidade, salvação, transformação na família, meu Pai. Meu Deus, liberta essa pessoa de toda angústia, preocupação, medo, inquietações. E que no lugar de todos esses males, meu Pai, a paz que excede todo entendimento venha guardar esse coração. Meu Pai, que seja repreendido em nome de Jesus o espírito da inveja, do olho gordo, da amarração, do impedimento, da enfermidade, que todos esses males sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor, nas Tuas poderosas mãos. Cuida, Pai, de cada um de nós, nos guarda de todo o mal, dos acidentes dentro e fora de casa, das enfermidades, pestes, do homem mau, de tudo que não presta, Senhor. Nos guarda em todo o tempo, meu Pai, porque a segurança, a salvação, a prosperidade, tudo o que nós precisamos, só pode vir de Ti. Meu Deus, muito obrigado. Nós acreditamos na resposta dessa oração, meu Pai. Aleluia. E a Ti honras e glórias hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão e minha querida irmã. Receba a tua bênção, sua vitória. Glória a Deus. E agora eu quero passar para você uma palavra muito abençoada e que se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Glórias a Deus. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, em que área da vida você tem passado por momentos difíceis, você tem orado, se derramado diante do Senhor em lágrimas, né? Não sei aquilo que tem afligido a tua alma, se é na vida financeira, na área da saúde, na família, no casamento, ou até mesmo com relação à sua vida espiritual. Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas, porque nada fica oculto aos olhos de Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Amém? Então Ele sabe muito bem do seu dia a dia, Ele conhece os seus caminhos. Mas uma coisa eu sei, e na verdade nós devemos ter essa clareza em nossa mente, que tudo aquilo que eu e você pedirmos para Deus, em hipótese alguma podemos duvidar de que receberemos aquilo que pedimos, ok? Devemos ter a total certeza de que iremos receber exatamente aquilo que foi pedido em oração. Porque essa é a fé, é como está dizendo aqui. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Porque do outro lado, meu irmão e minha irmã, existe quem? O Satanás, que 24 horas por dia ele tenta trabalhar na mente de um ser humano para que a pessoa não acredite que ela vai alcançar vitórias da parte de Deus. Isso em todos os sentidos, tanto no campo espiritual como nas demais áreas da vida. O papel de Satanás,
como diz a palavra, é roubar, matar e destruir, né? Roubar sonhos, destruir projetos, roubar a fé da pessoa, porque a fé faz a pessoa alcançar tudo o que ela desejar. Claro que no meio da caminhada vai ter os momentos de dificuldades, momentos, né, da tribulação, de perseguição, e isso é bíblico, Jesus Cristo falou sobre isso. Mas Deus será conosco sempre, meu irmão, e Ele vai dando escape, vai dando vitórias, vai abrindo portas onde não existem. Glória a Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso que nós servimos é o Criador dos céus, da terra e dos mares, é o Deus que quando abre portas ninguém pode fechar, quando Ele fecha uma porta ninguém pode abrir, e o que Ele determina vai acontecer e ponto final. A palavra de Deus não pode ser invalidada. Só que nós precisamos acrescentar à promessa de Deus a fé para que ela se torne realidade em nossa vida. Então, todas as vezes que nós oramos a Deus e pedimos alguma coisa, nós devemos, nas orações seguintes, nós devemos começar a agradecer a Deus de todo o coração, crendo que aquilo que nós pedimos, pela fé, nós já recebemos e assim sucederá para conosco. E é exatamente também o que está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 ou 24, né, que diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, devemos acreditar que já recebemos e assim será conosco. Porque oração não é pedir coisas, oração é falar com Deus. E na oração nós adoramos a Deus, nós pedimos perdão dos pecados, intercedemos, oramos por várias coisas e também, através da oração, da nossa conversa com Deus, nós pedimos coisas, ok? Então, a partir do momento que nós pedimos coisas para Deus, nós já devemos agradecer, crendo que já recebemos. E assim vai se manifestar. E fé também é perseverar nos momentos difíceis. Hebreus, capítulo 10, versículo 35 diz: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Confiar em Deus é exatamente perseverar, é continuar orando, crendo no Senhor, lendo as Escrituras Sagradas, confessando a fé, confessando as promessas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Isso é confiança em Deus, é a perseverança. Do outro lado, se a pessoa abandonar a sua fé, abandonar a sua vida de oração, a sua vida de confiança em Deus, então ela não terá a resposta, não terá o galardão da parte do Senhor. Então é na perseverança que, mesmo em meio às adversidades, a pessoa continua fazendo aquilo que ela tem que fazer para alcançar a vitória. No versículo 36 desse mesmo capítulo, né, diz assim: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus. Então nós temos promessas de salvação, que é a principal, ok? A promessa para o casamento abençoado, para o trabalho abençoado, a promessa para uma família abençoada. Existem mais de 8.000 promessas e com certeza nós devemos nos agarrar àquelas promessas e com muita fé, com muita ousadia, orar em cima dessas promessas até que ela se torne realidade em nossa vida. E assim o nome do Senhor será glorificado, meu irmão e minha irmã. Então, não abandones a sua confiança e tenha a fé. E como Hebreus 11:1 diz, a certeza absoluta daquilo que você está esperando e a convicção daquilo que você não está vendo, mas que pela fé ela já existe. Pela fé estamos tocando naquilo que desejamos alcançar da parte do Todo-Poderoso. Amém? O papel do diabo é de 24 horas por dia tentar invalidar a promessa de Deus em nossa mente e em nosso coração, com palavras do tipo: você não vai conseguir, isso não é para você. E muitas das vezes ele usa até mesmo pessoas próximas de nós para falar essas coisas, ou a batalha na própria mente, né? Porque ele joga setas de incredulidade na mente da pessoa. Mas aí, meu irmão e minha irmã, o que nós devemos fazer? Nós devemos estar, como também escrito lá no livro de Efésios, capítulo 6, devemos estar revestidos com as armaduras de Deus, para que então possamos combater as astutas ciladas do inimigo, meu irmão e minha irmã. Devemos, como Paulo falou, orar no Espírito em todo o tempo, e assim sairemos mais que vencedores, ok? Glória a Deus. É isso. Espero que você tenha gostado dessas orações, dessa palavra, e se você gostou,
já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Marcelo Oliveira é meu nome, você está aqui no Guarda Instrução e Vive, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa, não só a você, mas também toda a sua família, e te prospere em todos os sentidos. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar, mas antes quero passar para você uma palavra que se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, no versículo 23. Glória a Deus. E que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa mesma palavra, na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então olha só, meu irmão, a importância de pensarmos corretamente. Em outras palavras, significa dizer que se alguém pensa assim, por exemplo, estou doente, minha vida nunca muda, tudo que faço dá errado, não consigo fazer nada. Eu tenho medo que tal coisa possa acontecer comigo ou com a minha família. Entre outros pensamentos, a vida dessa pessoa será exatamente como ela anda pensando em seu coração. Até porque as palavras que ela irá confessar no seu dia a dia serão de acordo com os pensamentos que ela tem. E por isso, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então nós não podemos concentrar a nossa mente para pensar em coisas negativas, porque são pensamentos de destruição, de morte. E então, o que nós temos que fazer? Bom, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós devemos repreender com toda a autoridade todo e qualquer pensamento negativo de morte e de destruição. Assim que surgirem em sua mente, porque vai surgir, porque isso é papel de Satanás, ele veio para tentar o ser humano. E ele vai tentar com toda sorte de pensamentos de morte, roubo e destruição. Só que na mesma hora que vem tais pensamentos, no nome de Jesus, nós temos que repreender ele com toda a força, com toda a fé, para que caia por terra aquilo. Por quê? Se a pessoa não repreender aqueles maus pensamentos, se ela aceitar no dia a dia, em todo o tempo, aquele bombardeio de coisas negativas, de pensamentos ruins, uma hora aquilo vai virar algo como se fosse a verdade para a vida dela. Isso é uma fortaleza, algo que só pode ser quebrado com o poder de Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado com o que nós damos força em nosso pensamento, ok? Então, em primeiro lugar, todos os dias, o mau pensamento. Acontece comigo? Com certeza acontece, todo dia, mas eu sempre estou ali, meu irmão, repreendendo no nome de Jesus, porque contra o nome de Jesus o inimigo não pode fazer nada. E em segundo lugar, meu irmão e minha irmã, nós devemos encher a nossa mente com a palavra de Deus, com as promessas do Senhor. Enquanto os pensamentos de Satanás são de morte, destruição e roubo, a palavra de Deus, ela contém vida, salvação, vida abundante, cura, livramento, proteção e inclusive o caminho da vida eterna, ok? Então, quanto mais eu e você gastarmos tempo meditando na palavra de Deus, quanto mais nós fazermos isso, mais a nossa mente terá coisas boas para que a gente possa se apegar a essas coisas e dar força aos pensamentos com base na palavra de Deus. E aí vai se completar exatamente essa promessa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou nessa versão, Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, se os nossos pensamentos forem norteados pelas promessas de Deus, pela palavra do Senhor, é assim que a nossa vida vai ser, meu irmão e minha irmã. Se eu concentro os meus pensamentos nas promessas que diz que eu sou curado e sarado pelas feridas do Senhor Jesus, que diz que eu sou mais que vencedor, é assim que eu serei. Se eu concentro os meus pensamentos na palavra que diz que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem, é assim que meu casamento vai estar, meu irmão e minha irmã. E assim por diante. Nós poderíamos fazer uma lista aqui enorme de várias promessas de Deus que poderíamos
fixar os nossos pensamentos nelas, ok? E dessa maneira nós estaremos com o nosso coração guardado pelo poder de Deus. Até porque a fé, ela vem de ouvir a mensagem de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Então, quanto mais palavra no nosso coração, mais fé, mais poder, mais certeza da vitória e mais convicção de que um dia nós estaremos com Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Meu Deus e Pai querido e Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória, e não há outro igual a Ti, meu Pai, que criou os céus, a terra, os mares. Tu és o único Deus, que abre portas e ninguém pode fechar, fecha as portas e ninguém pode abrir. Tu és aquele que abriu o mar para o seu povo passar, fez sair água da rocha, fez cair maná dos céus. Ó Senhor, então nada se compara a Ti. Ninguém prevalece contra o seu poder. E por isso estamos aqui, meu Pai, pedindo a Sua misericórdia, a Sua graça sobre nossa vida. Nós queremos mais do que tudo a Sua presença, o Seu Espírito, Senhor, em nosso coração. Pai, tem misericórdia e perdoa os nossos pecados, as falhas, as transgressões. Perdoa se nós temos falado coisas que têm desagradado o Teu coração, ou até mesmo pensado de maneira incorreta, meu Pai. Nos perdoe. Mas inclina o nosso coração para obedecer a Tua palavra, para obedecer o Teu Evangelho. Como essa palavra, Senhor, que nós ouvimos agora, que a nossa vida, meu Pai, venha girar em torno dos Teus mandamentos. Ó Senhor, porque aí sim teremos vida e vida com abundância, meu Pai, pois o Senhor prometeu isso. Tem misericórdia e nos guia em todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, nos aconselha, nos dê grande sabedoria, discernimento espiritual. Ó meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pela Sua proteção e principalmente, meu Pai, pela Tua santa palavra que nos ilumina, que nos traz fé. Meu Pai, que produz todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Obrigado pela nossa própria vida, pela nossa própria família, e entregamos a nossa vida, o dia de hoje, tudo que a nós pertence, nossos entes queridos, nós entregamos nas Tuas mãos, meu Pai. Meu Pai, cuida de nós. Guarda as nossas vidas dentro e fora de casa. Nos guarda dos acidentes, do homem mau, do homem perverso, dessas pestes que têm assolado esse mundo, dessas tempestades violentas, meu Pai, que têm causado rastros de destruição. Ó Senhor, dê ordem aos Teus anjos a respeito de mim, da minha família, a respeito desse meu irmão e da família dele, Senhor. Que o Senhor esteja conosco como a sombra à nossa direita, nos guardando em todo o tempo. Ó Senhor, então vai renovando a nossa fé, a nossa esperança, vai colocando dentro de nós o amor de Jesus pelas pessoas, nos enche da Tua humildade, da fome e sede de justiça. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores a cada dia, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, alcança agora, Pai, eu te peço, a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã. Veja o que ele está precisando, Senhor. Entrega a cura, a libertação, a salvação, a vitória, a porta aberta, a restauração da família, a restauração da sua vida financeira. Meu Pai, prospera a vida daquele que tem estado num tempo de escassez, num tempo de privações. Essa pessoa, de repente, tem passado muitas humilhações, meu Pai, mas tem misericórdia. Entra com grande providência, envia um anjo com a resposta, meu Pai, agora mesmo, Senhor. Meu Pai, então nos guarda, Pai, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida, da nossa alma. Toca naquele que está no hospital, naquele que está no presídio, naquele que mora na rua, e vai refazendo todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, com Teu fogo consumidor, vai adiante dessa pessoa queimando, Pai, os espíritos de inveja, de amarração, de enfermidade, de praga, de impedimento, que sejam todos esses males removidos, meu Pai, pelo Seu grande poder, meu Pai, em nome de Jesus. Nós acreditamos que o Senhor já está entrando com grande providência. Nós temos a grande certeza de que o Senhor enviará o anjo com a resposta, meu Pai, sobre nós, sobre a vida desse nosso irmão, dessa nossa irmã. Meu Pai, em nome de Jesus, temos a grande certeza de que o Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos falta e nunca nos faltará. A Ti toda a honra e toda a glória, hoje
e para sempre, meu Pai. Tu és santo e maravilhoso. No nome do teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, meu Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, meu Pai, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Então espero que você tenha sido grandemente abençoado por meio dessas orações, por meio dessas palavras. E se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Marcelo Oliveira aqui contigo. Que Deus te abençoe de maneira grande e poderosa e também toda a sua família, para a glória de Deus. Amém? Olha, daqui a pouquinho nós já vamos orar, vamos clamar ao Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra e os mares, mas antes quero passar para você uma palavra que se encontra aqui no livro de Salmo, capítulo 35, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Glória a Deus. Então esse salmo é de composição do rei Davi. E o rei Davi, todos nós sabemos que ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que sempre estava buscando o Senhor através das orações, dos jejuns, da meditação na palavra de Deus. No entanto, mesmo sendo um homem separado para Deus, Davi tinha muitos perseguidores. Ele passava por muitos momentos difíceis, por momentos de tribulação, ok? Então, de repente, você que está sempre buscando a Deus, mas está passando por tribulações, por dificuldades, pode ser que de repente você tenha caído muitas vezes nesse pensamento, né? Senhor, mas estou aqui buscando o Senhor, buscando a sua presença, buscando a tua face, procurando andar sempre no caminho reto. E por que estão acontecendo essas coisas comigo? Mas a questão é que a nossa luta, meu irmão, minha irmã, ela não é contra a carne e o sangue, não é contra as situações, com as coisas que estão ao nosso redor. Mas a luta é espiritual. E a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor em todo o tempo, né? Ele só veio para 3 coisas, que é roubar, matar e destruir. Então, por mais que nós sejamos pessoas que estão sempre ali buscando a Deus, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo, né, que é dominado pelo diabo. Então, as perseguições, as enfermidades, as tribulações, escassez financeira, contendas, ameaças por parte dos homens, entre outras coisas ruins, isso tem uma fonte. Essa fonte se chama Satanás. E a nossa luta, então, é contra exatamente ele. Como diz a palavra, contra os principados, potestades, hostes celestiais da maldade, contra os dominadores deste mundo de trevas. Então são eles que usam das circunstâncias, usam das pessoas para querer roubar a nossa paz. Naquele tempo, Davi estava pedindo para que Deus contendesse contra os inimigos, né? As pessoas, os homens maus daquela época. Mas hoje, meu irmão, após a vinda de Jesus, ele nos deixou bem claro que a nossa luta é contra o inimigo da nossa alma, contra o diabo, ok? No passado, os homens de Deus não tinham essa compreensão, mas hoje nós temos. A luta é espiritual, ok? Então Davi disse: Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. No versículo 2: Embraça o escudo e o meu broquel, e ergue-te em meu auxílio. Quem é que vai nos livrar das perseguições, dos levantes de Satanás, de tudo aquilo que é ruim? É o próprio Deus, é o Criador dos céus, da terra e dos mares. Então nós temos que fazer exatamente como Davi disse aqui, né? Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio.
Então nós precisamos clamar, eu e você precisamos clamar em todo o tempo, para que Deus Todo-Poderoso, que ninguém pode contra Ele, para que Ele se erga em nosso benefício, meu irmão e minha irmã. E a Bíblia também diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E não é só no sentido da salvação eterna, mas é no sentido da salvação de tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz, tenta nos afligir. Então a Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então não deixe de invocar o Senhor, meu irmão e minha irmã, através das suas orações, clamores, através dos seus jejuns, das proclamações de fé, com base nas promessas de Deus. Esteja invocando a Deus em todo o tempo, mesmo estando no local de trabalho, mesmo estando fazendo as suas atividades. Esteja sempre com o pensamento em Deus. É claro que às vezes o nosso pensamento parece que vai longe, né? Começa a pensar em outras coisas que não tem nada a ver com o Senhor. Mas rapidamente nós devemos, em nome de Jesus, direcionar a nossa mente pelo poder do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, a pensar no Senhor, nas promessas de Deus. Versículo 3. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Olha que coisa tremenda. Então Davi, pedindo ali para que Deus reprimisse os perseguidores, ou seja, removesse do caminho dele o mal, as perseguições. Mas ele disse ao Senhor, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Pedindo para Deus confirmar que Deus estaria com ele em todo o tempo. E meu irmão e minha irmã, não existe nada mais tranquilizador, maravilhoso do que ouvir no coração, na nossa mente, que o Senhor está conosco, cuidando de nós, cuidando das nossas famílias, que está conosco à frente da batalha. Não existe nada mais importante, meu irmão. Essa convicção de que Deus está guerreando as nossas batalhas, não tem nada mais importante que isso. E por isso que Davi estava pedindo, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Deus também está dizendo para você, Ele é a tua salvação, mediante esse problema financeiro que se levantou contra a sua vida, mediante essa enfermidade, a esse levante que surgiu, essas ameaças que você tem sofrido. O Senhor é a tua salvação, mediante essa crise no casamento, essa crise com os filhos, tudo aquilo que é ruim, que de repente tem acontecido com você, meu irmão e minha irmã, o Senhor é a tua salvação. Você está passando por um momento de tribulação, por um momento de deserto, mas saiba, o Senhor é a tua salvação e Ele vai te dar vitória, Ele vai glorificar o nome dEle na sua vida, meu irmão e minha irmã. Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, assim como Jesus era na vida de Davi, Jesus é contigo. Desde que nós estejamos buscando ao Senhor, crendo em sua palavra, fazendo aquilo que o agrada. Aleluia! E aí no versículo 4, sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Então, Davi foi um homem que teve muitas vitórias, muitas e muitas vitórias, porque Deus era com ele. Deus fazia com que os inimigos de Davi caíssem por terra. E hoje, como já expliquei agora há pouco, os nossos inimigos são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Então Deus fará com que os nossos inimigos caiam por terra das nossas vidas e dos nossos caminhos em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Quem será envergonhado será Satanás. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Creia nisso, meu irmão. Os seus inimigos vão retroceder e Deus te dará grande vitória. Persevera, continua orando, jejuando, continua lendo a Bíblia, declarando as promessas de Deus. Deus será contigo. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar, meu irmão e minha irmã. Você precisa crer nessa palavra, ok? Nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, porque a parte do Senhor Jesus, com certeza Ele fará, porque Ele é fiel em todas as coisas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então receba o poder dessa palavra na sua vida. Deus vai contender contra aqueles que contendem contra você, que são os inimigos espirituais. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Meu Deus e Pai querido e Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória,
Louvado seja para todos sempre, meu Pai. E não há outro igual a ti, que criou os céus, a terra, os mares, que chama as estrelas pelo nome, e todas elas, Pai, comparecem diante do teu altar. Fez sair água da rocha, que fez o seu povo passar pelo meio do mar, meu Pai. O Senhor é poderoso. Nada e nem ninguém pode prevalecer contra ti. Então, por isso, Pai, estamos aqui, clamando pela sua presença, pelo seu Espírito Santo, meu Pai. Ó Senhor, tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida, da nossa alma, meu Pai. Nós somos pequeninos demais, e só o Senhor pode nos salvar, nos abençoar, nos proteger, meu Pai. Ó Senhor, então clamamos. Esteja nos envolvendo com o seu amor leal, com a sua misericórdia e graça, meu Pai. Tu és santo, tu és tremendo, tu és poderoso. Meu Pai, perdoa os nossos pecados, as falhas. Perdoa, meu Pai, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós de repente fizemos e entristeceu o seu coração. Ô Senhor, nos perdoa os pecados, as falhas, mas inclina o nosso coração para obedecer o teu santo evangelho. Remove das nossas mentes e corações todo pensamento que não provém do Senhor, mas nos enche, meu Pai, nos enche de tudo aquilo que é puro, justo, amável, verdadeiro, que tem boa fama, que existe algum louvor, que seja isso que o nosso pensamento venha se concentrar. Dá-nos um coração e um espírito novo, cheio de fé, cheio de esperança, cheio do amor de Jesus pelas pessoas e da humildade de Cristo, meu Pai. Muito obrigado por mais um dia de vida, pela tua graça e misericórdia. Obrigado pela tua proteção, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pela nossa própria vida, pelos nossos entes queridos. E, Pai, graças te damos por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo a essa terra. Ele passou tudo o que passou, mas por amor a nós, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Então, muito obrigado, meu Pai. Até aqui, o Senhor tem feito maravilhas e não temos como expressar em palavras a nossa gratidão. Entregamos a nossa vida, todos os nossos entes queridos nas tuas mãos. Nos guarda, Senhor, de todo mal, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dentro e fora de casa. Nos guarda, Senhor, do homem mau, perverso, das fofocas, maledicências, das setas do inimigo de enfermidade, de doença, de praga. Nos guarda de todo tipo de amarração. Sim, meu Pai, dos acidentes, dessas tempestades violentas que têm assolado esse mundo, Senhor. Nos guarda, Pai, de tudo aquilo que está oculto e escondido, porque só o Senhor é o nosso escudo fiel, como o Senhor era com Davi. Então, ó meu Pai, em nome de Jesus, contende contra aqueles que contendem contra nós, vai dando vitória, vai fazendo cair por terra tudo aquilo que se levantou contra a nossa vida para que o seu nome seja glorificado. Muito obrigado, meu Pai. Vai de encontro a esse meu irmão, a essa minha irmã que precisa muito da sua presença, do seu auxílio, da sua ajuda, meu Pai. Que sejam envergonhados tudo aquilo que tem feito essa pessoa sofrer, que tem tirado a paz dela a ponto de nem mesmo conseguir dormir à noite, meu Pai. Que sejam envergonhados todos os inimigos espirituais, todas as obras das trevas que se levantaram contra a vida dessa pessoa sejam envergonhadas para a glória do Senhor, meu Pai. Toca na saúde, toca na vida financeira, toca na família, no casamento, na vida espiritual. Aviva o coração dessa pessoa que estava sem forças até mesmo para buscar o seu Espírito, para buscar a sua presença, meu Pai. Vai renovando todas as coisas. Envia um anjo com a resposta para esse homem, para essa mulher. Esteja onde estiver, meu Pai, para que aqueles que estiverem ao redor passem a crer no Senhor e a temer o teu santo nome. Nós temos a grande certeza, meu Pai, de que o Senhor já ouviu a nossa oração e que já está trabalhando em nosso favor. Nós temos a grande certeza de que o Senhor está nos recompensando com a sua presença e com as suas ricas bênçãos, meu Pai. Muito obrigado. E o Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta e nunca nos faltará. A ti honras e glórias, no nome do teu Filho Jesus. Amém. E graças a Deus, meu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Então receba o poder dessas orações, dessas palavras, em nome de Jesus. E eu tenho a grande certeza de que o Senhor já te alcançou, bem como a sua família. Creia nisso. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilhe com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal, ok? Marcelo Oliveira é meu nome e você está aqui no Guarda Instrução e Vive. Até a próxima, que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Santo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e dos mares, ó meu Pai, a Ti toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre, meu Deus, pois não há outro igual a Ti. Tu és poderoso, é aquele que abre portas e ninguém pode fechar, fecha as portas e ninguém pode abrir, dá ordem às estrelas e todas elas, meu Pai, comparecem diante do Teu altar. Aleluia. Nada e nem ninguém pode prevalecer, meu Pai, contra o Seu grande poder. Aleluia. Nós estamos aqui, clamando pela Sua presença, pelo Teu Espírito, Pai, sobre a nossa vida. Ó, meu Pai, tem misericórdia, compaixão, piedade de nós. Perdoa os nossos pecados, as transgressões, mas inclina todos os dias o nosso coração para obedecer o Teu santo evangelho, a Tua palavra, Pai. Sim, orienta, Pai, a nossa mente, o nosso coração, em todo o tempo, para que saibamos o que fazer, por onde andar. Sim, meu Pai, renova a nossa fé, a nossa esperança, encha o nosso coração do amor de Cristo Jesus, da Sua misericórdia, da humildade do Senhor, meu Pai, e vai nos guiando, Senhor. Que o temor e o tremor de Ti habite cada vez mais em nosso coração. Então, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, abençoado, nos guardado, protegido, sustentado. Aleluia, meu Pai. Graças Te damos por esse dia, pela Tua proteção, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela vida de cada um dos nossos entes queridos e principalmente pela Tua palavra, pelo Teu maravilhoso Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, pela revelação de Jesus em nossos corações. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós, meu Pai, nesse mundo, nessa terra, que cada dia está pior? Ó, meu Pai, entregamos todos os nossos entes queridos e a nossa vida nas Tuas mãos, meu Pai, todos os nossos caminhos, o nosso trabalho, nossos projetos, sonhos, nossas preocupações, nós lançamos em Ti, meu Pai, e nos proteja, Senhor, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Guarda a nossa entrada e saída, desde agora e para sempre, como está escrito lá, Senhor. Aleluia. Nos guarda do homem mau, do homem perverso, da bala perdida, de acidentes dentro e fora de casa, dessas pestes, Pai. Guarda-nos, ó Pai, dessas tempestades violentas nos quatro cantos dessa terra. Nos guarda, Senhor. Nós não queremos ficar nem um segundo sequer sem a Tua presença, sem a Tua ajuda e sem a Tua proteção. Tu és o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza. Meu Deus, vai de encontro a esse meu irmão, a essa minha irmã. Entrega o que ele está precisando, Senhor. Cura o corpo e a alma. Prospera, abre portas. Restaura a vida espiritual daquele que não tem tido forças nem mesmo para ler a Tua palavra, para buscar o Teu Espírito. Aviva o coração daquele que está depressivo, angustiado, aflito em seu coração, sem saber o que fazer, meu Pai. Eu peço que, nesse exato momento, Senhor, envia o anjo com a resposta para essa pessoa, esteja ela onde estiver, meu Deus e Pai. Porque o Senhor é o nosso escudo fiel, é o nosso protetor, é o Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre, meu Pai. Aleluia. Vai adiante dos nossos caminhos, meu Deus. Vai repreendendo, em nome de Jesus, o espírito de inveja, de amarração, de enfermidade, que causa contendas, brigas e confusões, acidentes. Meu Pai, vai adiante de nós, queimando e destruindo toda a seta do valente, meu Pai, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E dê ordens aos Teus anjos a respeito de cada um de nós, para nos guardar em todos os caminhos, meu Pai.
não nos desampare jamais, Senhor. Oh, aleluia. Então nós acreditamos profundamente de que essa oração, meu Pai, já subiu até o seu santo trono e haverá grandes respostas, meu Pai. Nós cremos que hoje ainda o Senhor fará maravilhas em nossa vida. Aleluia. E cremos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará. Glórias e glórias a teu santo nome, meu Pai. Então a ti toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre, no nome do teu Filho amado e querido Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu querido irmão, amém, minha querida irmã. Então quero deixar para você agora uma palavra que está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, e que diz assim: Orai sem cessar. Aleluia. Amado irmão, nós devemos orar em todo o tempo, por mais que nós estejamos ocupados, com o trabalho, com estudos, com projetos, com as coisas do dia a dia, com a família, enfim, nós temos que orar em todo o tempo. E aí alguém pode perguntar, mas como que eu vou orar em todo o tempo, sendo que eu estou fazendo as atividades? Amado irmão, irmã, é claro que em muitos momentos nós não poderemos orar de maneira audível, ok? Mas nós podemos orar no pensamento. Nós podemos estar realizando as ocupações, mas na nossa mente, clamando a Deus pelo seu auxílio e principalmente pela sua presença. Em todo o tempo nós podemos fazer isso. Enquanto estamos ali dirigindo o carro, estamos atentos, lógico, ao trânsito, ao que está acontecendo ao nosso redor, mas pedindo a presença do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, a proteção de Deus, o livramento, entre outras coisas. Então, nós sabemos que a oração é uma conversa com o Senhor. A oração não é pedir, veja bem. A oração é uma conversa com Deus. E dentro dessa conversa, nós podemos adorar o Senhor, bendizer Ele em todo o tempo. Nós podemos interceder, ok? Render graças ao Senhor, como também nós podemos pedir as coisas que nós precisamos. Mas, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a oração mais importante que eu e você temos que fazer, e fazer quanto mais vezes, melhor, ok? É a oração pedindo e buscando a presença do Senhor, o Espírito dele. E lá no Salmo 105, versículo 4, o salmista Davi disse, Buscai o Senhor perpetuamente, buscai em todo o tempo a sua presença, e o seu poder. Porque é fato que quanto mais nós buscamos, acima de tudo, acima de todas as coisas, a presença de Deus e o Espírito dele, mais ele faz com que as suas bênçãos sejam atraídas até nós, meu irmão. Isso é fato. O tempo que nós estamos vivendo, com tantas coisas que têm acontecido, nós não podemos ser negligentes na oração. Claro que junto com a oração deve ter também a meditação das Escrituras, até porque quando nós oramos com base nas Escrituras, o poder da resposta é violento, com certeza, porque nós estaremos orando com base naquilo que está escrito, ok? E o jejum, para complementar, é uma engrenagem, é a oração, o jejum e a leitura da palavra. Amém? Porque os dias são maus. Quantas e quantas coisas já nesse ano, nesse começo de 2025, já aconteceram, meu irmão, muitas coisas. Essa semana tivemos uma triste notícia a respeito de uma jovem, eu não sei, acho que tinha 16 ou 17 anos, que trabalhava no shopping, e essa jovem saiu do trabalho, foi sequestrada, por homens maldosos, e, infelizmente, a sua vida foi tirada por esses homens. Ela foi encontrada depois de uma semana, se não me falha a memória, e já toda desfigurada, em decomposição,
sofrimento grande para os pais, e não só para os pais, mas para as pessoas que estão ao redor, e para nós também. Nós ficamos tristes com isso, sabe? Então, muitas coisas têm acontecido, e nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que o mundo cada vez mais está pior, está caminhando para o caos. O mundo sem Deus está caminhando para o caos. O mundo sem Jesus é isso. E tudo isso está acontecendo por conta da volta de Jesus, que está às portas, pode acontecer a qualquer momento, e porque também o homem do pecado, o anticristo, ele vai se apresentar nessa terra. Então tem muitas coisas que, por conta desses eventos, estão acontecendo. Nós precisamos orar cada vez mais para buscar as bênçãos espirituais. Mas e as materiais? E aquilo que a gente precisa? Aí é o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, no verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, devemos buscar em primeiro lugar aquilo que Deus quer para nós, ok? E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E Jesus estava falando sobre o quê? Sobre o que de comer, beber, vestir, as coisas que nós precisamos, ok? Então essas coisas nós podemos descansar em Deus, que nunca vai nos faltar. Quando nós buscamos a Deus, o reino dele em primeiro lugar, essas coisas são acrescentadas em nossa vida, claro. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, fazer suas coisas, mas o que Deus está nos dizendo é que quando a gente busca a Ele em primeiro lugar, o reino dele, aquilo que Ele quer, essas coisas vai vindo automaticamente sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que Deus tem preparado para cada um de nós coisas grandes e tremendas, mas vai ser entregue, né? Serão entregues essas coisas no momento certo, no momento que Deus ele olha para nós e vê que estamos preparados para receber. Porque o que adianta ele entregar coisas tremendas para uma pessoa que não está preparada? Ela certamente vai se perder com aquilo vai se tornar uma maldição na vida dela. Então a pessoa tem que estar pronta para receber coisas grandiosas da parte de Deus. Tem que estar com um coração humilde. Tem que andar, sabe, na prática da justiça, entre outras coisas. Temente ao Senhor, obediente às suas promessas, ok? E sabe uma coisa que nós devemos praticar cada vez mais? É pegar sempre as promessas de Deus, sempre, todos os dias, separar promessas de Deus, nem que seja uma por dia, ler aquela promessa e pedir a Deus: ô Senhor, como está escrito aqui nessa promessa, faz na minha vida. Mas sempre lembrando, meu irmão e minha irmã, que nós devemos buscar em primeiro lugar as bênçãos espirituais, que são aquelas que vão mudando o nosso caráter, a nossa maneira de ver as coisas, porque tudo que Deus quer para mim e para você é que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. E isso vai acontecendo através de uma vida de oração, ok? E devemos também nos preocupar em fazer as intercessões para cobrir com a proteção de Deus, com as bênçãos do Senhor, com a presença de Deus, os nossos entes queridos, né? Filhos, a esposa, marido, né? Primos e primas, tios e tias, as pessoas que você conhece, vizinhos, a nossa cidade, o nosso bairro, tudo deve estar debaixo da proteção de Deus. A falta das orações, a falta das intercessões no meio do povo de Deus tem sido a causa de tantas coisas acontecendo nesse mundo afora. Então precisamos orar. Orar sem cessar em todo o tempo. Orar sempre no nome de Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, e orar por muitas coisas, inclusive, e em primeiro lugar, pela presença do Senhor e pelo seu maravilhoso Espírito Santo. Glória a Deus. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Vamos orar. Marcelo Oliveira é meu nome. Se você gostou dessas orações, dessa palavra, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Você está aqui no Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. E que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Ó meu Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e dos mares, Tu és o único Deus, o Deus que nos criou, que, pelo poder da Sua palavra, criou as vegetações, os frutos, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o Senhor que comanda o vento. Tudo está no seu controle, Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra, meu Pai. Oh, aleluia! O Senhor é o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, e nada prevalece contra Ti, nada nem ninguém, meu Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, pois o Senhor é o Deus
da nossa salvação, é o Deus do nosso amor. Ó meu Pai, tem misericórdia, compaixão, piedade da nossa vida, da nossa alma, meu Pai. Queremos mais de Ti, da Sua presença, do Seu maravilhoso Espírito Santo, meu Pai. Ó Senhor, nos envolve com o Seu amor leal. Sim, meu Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, tudo aquilo que nós quisemos e desagradou Teu coração, Teu Espírito. Ó meu Pai, lava a nossa mente, o nosso coração, com o sangue precioso de Jesus, meu Pai. Cria em nós um coração puro, meu Deus. Então nos perdoe, Senhor. E graças a Deus que a Sua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Converte o nosso coração todos os dias ao Seu Evangelho, à Tua Santa Palavra, porque nelas nós encontramos vida e salvação. Oh, aleluia. Meu Pai, em nome de Jesus, Te rendemos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado principalmente pela Tua Palavra, pelo Teu maravilhoso Espírito Santo e pela vinda do Teu Filho Jesus a esse mundo, meu Pai, para nos ensinar o caminho da salvação, para nos ensinar a agir a fé. Oh, meu Pai, louvado seja para todos sempre. Obrigado pela vida de cada um dos nossos entes queridos, pela nossa própria vida, pelos livramentos, pela proteção do Senhor, pelo pão de cada dia. Oh, meu Deus, obrigado porque Tu és o nosso Pai. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Então, nesse dia de hoje, nós entregamos a nossa vida, todos os nossos entes queridos, Pai, nas Tuas poderosas mãos. Pedimos, meu Pai, nos proteja, nos guarda de todo mal, dentro e fora de casa, Senhor. Nos guarda dos acidentes, do homem mau, do homem perverso, da bala perdida, das pestes, doenças, enfermidades que têm assolado a humanidade, Pai. Ó Senhor, nos proteja. Com Teu fogo consumidor, vai adiante de nós, te pedimos, Pai, por favor, e vai queimando e destruindo as invejas, amarrações, as pragas. Remove todo tipo de impedimento do nosso caminho, da nossa mente, todo tipo de distração que provém do inimigo, que tenta impedir o nosso crescimento, o nosso avanço, meu Pai, na Tua palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, Pai, compaixão, piedade de nós, nos instrui, aconselha, ensina pelo caminho que nós devemos andar, meu. Vai de encontro a esse meu irmão, a essa minha irmã, que precisa muito de um milagre, de curas, libertações, portas abertas, Pai. Envia do Teu socorro, Pai, aonde essa pessoa estiver. Só o Senhor sabe o que ela tem passado, só o Senhor sabe as lágrimas que ela tem derramado diante do Teu altar, as orações que ela tem feito ali no oculto, sem ninguém saber, das suas lutas. Ó, meu Pai, só o Senhor sabe. Então, por favor, envia, Pai, o anjo com a resposta e opera maravilhas para que o Seu nome seja glorificado. Vai renovando a nossa fé, a nossa esperança. Alcança aquele que está morando na rua, aquele que está dentro do hospital. Alcança, Pai, aquela pessoa que está triste, abatida, aflita, depressiva e não sabe o que fazer mais. Alcança e vai manifestando a Sua glória e o Seu poder, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Vai colocando dentro de nós, cada dia mais, a humildade do Senhor, a misericórdia de Deus pelas pessoas, Pai. Vai renovando o nosso corpo, alma e espírito. Vai restaurando o nosso vigor. Vai imprimindo em nós o desejo cada vez maior de orar, de buscar o Teu Espírito, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra e toda a glória. E cremos, meu Pai, que o Senhor já nos ouviu e nos dará grande resposta, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o nosso pastor, nada nos falta e nunca nos faltará. Nós cremos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o Seu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Receba aí a sua bênção, sua vitória. E agora quero passar uma palavra para você que se encontra aqui no livro de 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Amém? E que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido
e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Glória a Deus. Então o título dessa palavra que eu li para você, na versão revista e atualizada, é assim: Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão, a propiciação. Glória a Deus. Então a primeira coisa que aqui está falando é que Deus, ele é luz. Deus é santo, Deus é tremendo. É a própria santidade. E nele não há treva nenhuma. E é tão forte isso, meu irmão, que quando Moisés quis ver o Senhor face a face, ele ficou impedido de ver, porque certamente ele morreria, como disse o Senhor para ele. A luz do Senhor é infinita, nós nem temos ideia de como é. E nós só poderemos ver o Senhor face a face quando estivermos no seu reino de glória. Porque assim como ele é, nós também o seremos. Nós teremos um corpo glorificado. Glória a Deus. Mas hoje, ninguém tem condições de ver a Jesus face a face. Ele é santo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Aí depois fala sobre o pecado. Então, o que é pecado? O pecado significa errar o alvo. Porque todos nós que estamos aqui nessa terra, nós temos um alvo. E o alvo é justamente alcançar a vida eterna com Cristo Jesus. Só que até chegar o dia que estivermos com Cristo lá na glória, nós temos uma caminhada na terra. Então, o nosso alvo é fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. É andar em santidade, é andar crendo na palavra do Senhor, amando o próximo como a nós mesmos. Então, esse é o nosso alvo. E quando alguém está fora desse alvo, então ela começa a fazer coisas que estão fora da palavra de Deus. E estando fora da palavra de Deus, ela começa a cometer pecados. Então o pecado ele pode ser tanto algo aparente como uma forma de pensamento que não está em linha com a verdade da palavra de Deus. O que nós temos que fazer todos os dias, com a ajuda do Espírito Santo, é nos converter à palavra, para que não andemos em pecado. Veja bem, nós somos pecadores, só que nós não podemos andar, não podemos viver errando o alvo, ou pecando. Porque a Bíblia também vai dizer que o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Aí depois fala sobre a confissão. A Bíblia está dizendo que se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ok? Porém, a Bíblia está dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só que coisa tremenda. Então a gente peca, meu irmão e minha irmã, só no pensar. A gente acaba errando. Então todos os dias existe a necessidade de eu e você dobrarmos os nossos joelhos e pedir perdão ao Senhor das nossas falhas e dos nossos erros. E cada vez mais procurar o arrependimento, que é mudar de mentalidade, mudar de atitude e se converter ao Evangelho. Precisamos buscar isso cada dia mais, ok? Aí depois ele fala do perdão. Então, o único que pode nos perdoar dos nossos pecados é o Senhor Jesus. Nenhum homem na face da terra pode perdoar o seu pecado, meu irmão. Ninguém na face da terra pode fazer isso. O único que tem poder para perdoar os nossos pecados se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós confessamos o pecado para o Senhor, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É claro que quando nós pedimos perdão dos nossos erros, nós temos que procurar cada vez mais a santificação, não cometer os mesmos erros vez após vez, ok? Quando aquela mulher adúltera foi perdoada pelo Senhor, o Senhor disse para ela a seguinte coisa: vá e não peques mais, ou seja, não fique cometendo os mesmos pecados
que você já cometeu lá atrás, pediu perdão, foi perdoado, e de novo vai querer fazer isso? Não, negativo. É confessar o pecado e abandonar o erro, e procurar a santificação. Uma vez que chegamos ao Senhor, com sinceridade, com o coração arrependido, Ele nos perdoa, meu irmão. E uma vez perdoado, estamos bem com Deus para seguir em frente e ter uma vida com o Senhor. Uma vida de frutos de santidade, de frutos de justiça, até que aquele grande dia chegue para cada um de nós, o dia que estaremos com Cristo. Glória a Deus. E ele também fala sobre a propiciação. Então, a propiciação é exatamente o meio pelo qual Deus nos deu para nos reconciliarmos com Ele. É reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e que Ele também é o nosso Salvador. Então Ele é Senhor e nosso Salvador. Então a propiciação significa isso. Foi o meio pelo qual Deus nos deu para reconciliarmos com o Todo-Poderoso, para que hoje seja justificado de todo o pecado todo aquele que vai até Ele e o reconhece como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então, era essa palavra breve que eu queria passar para você, mas que é poderosa para mudar a nossa vida a cada dia. Então nós temos que orar, ler a Bíblia, jejuar e procurar praticar a justiça, aquilo que agrada o coração de Deus. Fazendo isso, meu irmão e minha irmã, amando a Deus acima de tudo e de todos, e amando o nosso próximo como a nós mesmos, fazendo isso, colheremos os galardões provenientes dessa vida de santificação e busca pelo Senhor na terra. Amém? Graças a Deus. Então é isso. Se você gostou dessas orações, dessa palavra, já deixa aí o seu like, compartilhe também com todos os seus contatos e se inscreva aí no meu canal. Você está aqui no Guarda Instrução e Vive, e até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor.